Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo, oficialmente falando, do nosso podcast Português pra Fora, aqui no YouTube. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. Bom, como nós falamos, nós somos um podcast. E depois de recebermos muito incentivo para começar a produzir vídeos, nós resolvemos encarar esse desafio, literalmente, E durante 10 dias nas redes sociais, principalmente no Instagram, nós propomos esse desafio, não só para a gente, mas também para os nossos seguidores, para que a gente pudesse estar juntos durante 10 dias produzindo vídeos, aprendendo, treinando, praticando essa nova atividade para a gente, A gente ainda não tem uma infraestrutura perfeita, profissional, ideal para um canal no YouTube, mas como a gente sempre conversa com vocês no podcast e também no desafio nós falamos isso, O importante é começar, o importante é praticar, o importante é treinar e aos poucos a coisa vai melhorando. É verdade. Bom, galera, esse primeiro vídeo será o nosso vídeo de apresentação, do podcast Português pra Fora aqui no YouTube. Muitas pessoas já estão escutando o podcast, mas muita gente ainda não conhece, claro. Então, nesse primeiro vídeo aqui no YouTube, assim como nós fizemos também lá no podcast, o nosso primeiro episódio no podcast é uma apresentação, para a gente poder falar um pouco com vocês sobre quais são os nossos objetivos, enfim, falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui. E nós resolvemos fazer essa apresentação para vocês no formato FAQ, ok? Frequently Asked Question. Traduzindo para o português, seriam as perguntas mais frequentes para tentar explicar do que se trata o podcast Português para Fora. Exatamente, pessoal. Então, nós selecionamos aqui algumas perguntas, ok? E a gente vai responder essas perguntas para vocês. Espero que sejam esclarecedoras para vocês sobre qual é a nossa proposta aqui. Mas qualquer outra dúvida que você possa ter, fique à vontade para escrever nos comentários. Lá no podcast, a gente não precisa pedir para a galera curtir, compartilhar, comentar, Letícia? Uhum. Mas aqui no YouTube, nós sabemos, a gente assiste muitos vídeos no YouTube também. E, pessoal, como todos os outros canais também, nós gostaríamos que o nosso canal alcançasse o maior número de pessoas, Então, a gente vai sempre estar aqui também no YouTube, pedindo, sugerindo para que vocês possam compartilhar os nossos vídeos, curtir, deixar o comentário de vocês. Isso ajuda muito para o crescimento do canal, tá bom? E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Vamos para a primeira pergunta, ok? O Português para Fora é um podcast ou um canal no YouTube? Na verdade, agora são os dois, Nós começamos como podcast e agora nós abrimos também esse canal do YouTube. Tudo começou, como o Olavo falou, com esse estímulo do pessoal, de querer conhecer o rosto que está por trás das vozes, E aí a gente, no começo, ficou meio assim, mas a gente gostou muito dessa experiência, então a gente quer levar esse nosso português para fora, para todos os lugares possíveis, através do canal do YouTube e no podcast. É isso mesmo, pessoal. A gente vai manter o nome Podcast Português para Fora, Porque eu acredito que a maioria dos nossos vídeos aqui serão os nossos episódios do podcast, mas é claro que a gente também vai produzir conteúdos exclusivos aqui só para o YouTube. Mas a gente resolveu manter o nome Podcast Português para Fora, onde a gente vai estar continuando o nosso trabalho lá no podcast, porém agora também aqui no YouTube. Então, possivelmente também teremos o mesmo conteúdo lá no podcast e aqui no YouTube também. Então, você pode assistir o vídeo e depois você pode escutar novamente lá no podcast, enquanto você está fazendo exercícios, por exemplo. Beleza? O que eu vou assistir nesse canal? Bom, pessoal, como a gente acabou de falar, o podcast Português para Fora continua sendo o mesmo,
Porém, agora estamos aqui no YouTube também. E como a gente já comentou sobre esse assunto lá nos vídeos do desafio, aqui no YouTube a gente também vai abordar diversos assuntos, diversos conteúdos, temas variados, claro, 100% em português, ok? Exatamente da mesma maneira que nós fazemos lá no podcast. Porém agora aqui no YouTube, ok? Então, temos um vídeo lá no desafio sobre os 3 principais pilares do podcast Português para Fora, né? Resumindo rapidinho para vocês aqui, é claro que a gente vai falar sobre a língua portuguesa e as regras, gramáticas, expressões. Vamos falar também sobre o Brasil, claro, porque a nossa cultura é incrível. E também nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal. Então, nós temos aqui uma especialista em alimentação saudável. Então, a Letícia vai trazer para a gente muitas dicas sobre como se alimentar bem, se alimentar de forma saudável, para que a gente possa adquirir saúde, em português, claro, né? Assim como diversos outros assuntos também. Né? Atividade física, eu sou professor de educação física, então eu posso trazer para vocês uma série de dicas também sobre cuidar do corpo e também vários outros especialistas de diversas áreas para que vocês possam aprender português e ao mesmo tempo uma série de outras coisas importantes para a vida de vocês. Essa é a ideia, tá bom? Por que esse nome? Português para Fora. Existem 2 razões para esse nome. Uma é para colocar o português para fora, ou seja, para você falar o português, né? Você treinar, você ouvir, mas você principalmente trabalhar a conversação, o speaking, você colocar o seu português para fora. Exatamente, é porque aqui no Brasil e com certeza no mundo todo acho que é assim também, né? Muitos estudantes de línguas se dedicam muito e aprendem muito a teoria, a gramática e tem muita dificuldade nessa habilidade que é a mais difícil, né, de falar realmente, né, uma habilidade mais ativa de conversar com uma pessoa, né, e muitas pessoas acabam desistindo de aprender uma língua estrangeira porque ou o método que ela está utilizando não explora essa parte de colocar para fora, ou seja, praticar a conversação, falar efetivamente, e as pessoas não alcançam os objetivos delas, né? Então, aqui no podcast Português para Fora, a gente sempre vai estimular vocês a estudar muito e também, claro, colocar o português de vocês para fora, ou seja, vamos falar, gente. E a segunda razão é colocar o nosso português para fora do país. Ou seja, expandir o conhecimento do nosso português, levar ele para outros países. Isso aí, não só o português, né? Mas o Brasil, de um modo geral, a nossa cultura. Esse é o nosso objetivo. Contamos com vocês para isso. É só compartilhar esse vídeo aí. Por que o podcast Português para Fora foi criado? Bom, pessoal, contando uma historinha rapidinha sobre a criação do podcast Português para Fora. Eu já contei isso lá no podcast, né? Mas repetindo aqui no YouTube, para quem ainda não conhece a história. Uma das coisas que eu faço para poder aprender inglês, para poder estudar inglês, é utilizar um site para praticar conversação. O nome do site é iTalk. O site não está patrocinando o nosso canal ainda. Quem sabe um dia, né? Mas eu recomendo o site, eu utilizo o site e gosto muito da experiência que eu tenho lá. Você pode escolher professores, tutores para poder conversar, praticar conversação. Existem vários filtros que você pode escolher exatamente o professor que você está precisando, ok? E lá nesse site eu tive a oportunidade de me cadastrar como tutor do site. Então eu comecei a ter uma experiência muito legal ajudando estrangeiros a praticarem o português. E eu me apaixonei por essa atividade e por isso eu resolvi criar o podcast Português para Fora, para a gente poder produzir conteúdos, para a gente poder falar sobre o Brasil, sobre português, sobre várias coisas.
em português e convidei a Letícia para participar comigo, né? Casal é assim, tem que estar junto em todos os momentos, né? Verdade. Por isso, o podcast foi criado. Nós estamos muito felizes com o resultado, né, Letícia? Muitas pessoas estão gostando dos episódios. Espero que vocês possam aproveitar da melhor forma possível os nossos conteúdos aqui no YouTube, lá no podcast, para estudar, para poder aprender um pouquinho mais sobre o nosso português. Eu posso sugerir temas ou enviar minhas dúvidas? Claro que sim, por favor. A gente gosta muito quando recebe, né, alguma sugestão ou alguma dúvida, porque o nosso trabalho aqui é pensado em ajudar vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida ou algo que vocês gostariam de saber um pouco mais, pode ficar à vontade para comentar aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais. Os links vão estar logo aqui abaixo na descrição. A gente sempre vai querer fazer conteúdos que sejam importantes e relevantes para vocês, né? Conteúdos que vocês queiram assistir ou escutar, né? Então, a participação de vocês é muito importante. Então, a gente sempre vai pedir para que vocês possam deixar os comentários de vocês, a opinião de vocês. Caso algum conteúdo que foi produzido não tenha ficado muito claro para vocês, podem deixar as perguntas de vocês que a gente vai fazer sempre o possível e o impossível para responder também, tá bom? Eu posso participar de algum episódio do canal ou do podcast? Mas é claro que sim, com certeza vocês serão muito bem-vindos aqui no YouTube e também lá no podcast Português para Fora. Inclusive lá no podcast nós já recebemos vários convidados de várias partes do mundo, da Itália, do Paraguai, dos Estados Unidos, enfim. E a gente realmente quer construir e produzir conteúdos junto com vocês, né? A gente quer fazer entrevistas, a gente quer ouvir vocês. E se vocês estiverem dispostos, a gente pode planejar direitinho a sua participação aqui no YouTube ou lá no podcast. Vai ser muito bem-vindo. Então, galera, essas foram as dúvidas que a gente pensou que vocês poderiam ter, as dúvidas mais comuns. Caso vocês tenham alguma outra dúvida que a gente não falou aqui, pode ficar à vontade para deixar nos comentários. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Você sabe que é muito importante pra gente. Nosso canal tá começando agora. A gente precisa de muito like. Verdade. Se você puder compartilhar o vídeo, vai ser melhor ainda também, tá bom? Assim como também o seu comentário, claro, tá bom? A gente quer muito ouvir vocês, tá bom? E se é a sua primeira vez vendo o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Inscreva-se no canal para vocês poderem continuar recebendo aí os nossos vídeos, tá bom? Então até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.